Sejam muito bem-vindos ao decorado de 240 metros do Parque Global. Uma experiência fantástica. Vem cá, meu câmera. Churrasqueira a carvão na sua varanda, com toda a arquitetura italiana. Um lounge totalmente confortável, cozinha integrada americana, lavabo, despensa. Esse decorado está configurado com 3 suítes. Eu chamo você para vir conhecer esse empreendimento que é o maior sucesso imobiliário, não do Brasil, mas sim da América Latina. Vou deixar vocês agora com mais alguns vídeos desse decorado, mostrando as suítes e algumas áreas, e faço o meu convite. Se você gostou desse decorado, dessa planta de 240 metros e da experiência do Parque Global, me envie uma mensagem e saiba tudo sobre esse empreendimento com um especialista do projeto.